Pessoal, aquele modelo que a gente trabalhou vai estar disponibilizado na área do aluno mais tardar segunda-feira. Eu sei que os anteriores eu demorei para disponibilizar, mas esses já estão aqui no pendrive separadinhos, está fácil. Mas, porque a gente fez um modelo básico, o nome do arquivo é modelo básico, não foi pedida nenhuma medida cautelar. Mas eu quero te lembrar que ali caberia uma cautelar. Vem para cá, ó. Vocês lembram das cautelares específicas da ação de improbidade? São 3 cautelares, ó. Primeiro, indisponibilidade dos bens. Segundo, sequestro. E terceiro, afastamento do agente público. Só que o grande charme está na indisponibilidade dos bens. Por quê? O sequestro tem os requisitos que a gente já conhece, são tradicionais. Mas a indisponibilidade dos bens, o STJ já decidiu que cabe a indisponibilidade sempre que for ato que causou dano ou enriquecimento ilícito. Detalhe, pode anotar aí, não se exige perigo da demora. Sabe por que não se exige perigo da demora? Pode por aí, é tutela de evidência. O próprio STJ falou isso, não sou eu não, hein? Moral da história. Caberia nesse nosso modelo, se fosse para dar uma mínima incrementada nele, o pedido de indisponibilidade dos bens. Porque se houve contratos ilícitos, os pagamentos foram ilegais, né? E nós estamos pedindo sanções pecuniárias contra os agentes públicos, houve dano, né? E aí já caberia, pelos danos decorrentes dos contratos ilícitos firmados e com pagamentos ilícitos, já caberia a indisponibilidade dos bens. Tá bom? Muito bem, vamos dar uma olhada agora num outro modelo que eu trouxe, que é um modelinho de livro também de ação civil pública, porque eu tenho um enorme, um maior, a gente vai dar uma olhada. Mas ó que honesto esse modelo. Ó que honesto. Primeira coisa, tá lá o endereçamento, bonitinho como tinha que ser, destacando que é no local do dano que você vai ajuizar a ação. Beleza. Um espaçamento de estética, você já sabe, na época da OAB você já fez assim. O nome da parte, que geralmente é o MP, mas não é só o MP, por isso esse modelo aqui é de um livro do professor Erival, aqui do cursinho, que prepara o pessoal para segunda fase de Direito Constitucional. E aí eu só peguei ele pelo tamanho do modelo, olha que sensacional. Teve, ó, por seu advogado, se for o caso, né, para receber intimação, isso aqui é o artigo velho do CPC, vamos atualizar, é o artigo 106. Do CPC, bem respeitosamente, com fundamento na lei, não é 4, é 7347, de 85, e não é impetrar, por favor, pode, é ajuizar ação civil pública com pedido liminar em face da empresa tal, pelos motivos de fato e direito. Aí dos fatos,
É o resumo do que for apresentado no teu problema. Já falei isso daí para você. Do direito. Aí o que acontece? Se for dano ambiental, a gente vai se reportar à lei ambiental. Se for dano do consumidor, a gente vai se reportar à lei do consumidor. Né? Vai citar a doutrina se tiver, geralmente nós não vamos ter na hora. Vai tentar ver se tem uma súmula. Se tiver súmula, já cita a súmula sem dó. Né? Ou é pacífico o entendimento do STJ e resume a súmula, não tem problema. E aí você tem que concluir. Esse é o raciocínio jurídico. Aí vem da liminar. O artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública prevê que o juiz poderá conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia. Se a ação tiver fundamento, tal, ainda tem o Código de Defesa do Consumidor que permite a liminar. Tá. Aí tem que caprichar naquelas ideias de perigo da demora, fumaça do direito, ou então verossimilhança e risco de dano. Né? Não está fora de moda, o CPC não repete, o novo CPC não repete fumaça do direito, nem perigo da demora. Né? Ele nunca usou essa expressão é da doutrina, mas não está fora de moda. A gente fala em verossimilhança, pode continuar usando fumaça, não tem problema. Verossimilhança e risco de dano ao resultado útil do processo. Tá? Isso na verdade, é usar a expressão que está no novo CPC. Fumaça do direito e perigo da demora para cautelar, pode usar sempre. Ó, se no polo passivo tiver uma pessoa jurídica de direito público, tem que lembrar das restrições das liminares. Já vou falar sobre isso também. Vou falar agora. Vem cá. Quero te lembrar do seguinte. Vamos sair do modelo só um pouquinho? Vem cá. Eu quero te lembrar do seguinte. Primeiro, a ação civil pública, presta bem atenção, ela pode ser preventiva ou ressarcitória. Tá? Ela pode estar tentando evitar o dano ou reparar o dano. Segundo, diz a lei, ela pode ter por objeto, geralmente ela tem por objeto, obrigação de fazer e não fazer. Não quer dizer que não possa ter outros objetos, mas geralmente está em torno de obrigação de fazer e não fazer. E a ação civil pública admite tutela de urgência. Tanto cautelar como tutela antecipada. Com ou sem justificação prévia. Com ou sem justificação prévia. Então, dá para pedir na ação civil cautelar? Dá. O artigo 4º diz isso expressamente. Dá para pedir tutela antecipada? Dá também. O artigo 8º, o artigo 12 permitem liminar, seja ela antecipatória ou cautelar. E cabe até cautelar preparatória. É que agora a gente não tem mais o processo cautelar. Mas essa cautelar pode ser uma cautelar antecedente. Ela pode ser uma cautelar antecedente. Ou seja, você pode fazer a inicial só com pedido cautelar. E depois que ela for efetivada, em 30 dias, a dita inicial.
com o pedido principal. Se você ler a lei da ação civil, você vai ver que lá falava em cautelar preparatória. A gente não tem mais uma ação cautelar preparatória, mas a gente tem a medida cautelar antecedente. Faz a petição, obtém a medida, depois adita e transforma aquele processo no processo principal. Tá bom? Eu não trouxe esse modelo por achar que ele é perfeito. Eu trouxe ele para mostrar que dá para ser enxuto. Só para isso. Né? Claro que quanto ao problema você usaria aqui umas 4 linhas. Do direito você usaria aí mais ou menos umas 8, 10 linhas para caprichar. Da liminar você usaria também mais uma meia dúzia de linhas. E aí vamos olhar só o pedido. Vem cá. Me perdoem. Então, posto isso, o autor, eu não gosto dessa ideia de impetrante. Tira isso daqui. O autor requer a Vossa Excelência a citação do réu na pessoa do seu representante legal para responder sob pena de revelia aos termos da presente ação, bem como se manifestar seu pedido liminar no prazo de 72 horas, se for contra o poder público. Tá, já falo sobre isso já. Destaquem isso daí, ó. Eu vou destacar aqui, fiquem atentos. Pode anotar aí. O que foi? Tá pequeno? É isso? Beleza? Tá dando pra olhar aí? Então tá, só faço uma anotação. Tá vendo essa lei aqui, ó? 8437/92? Ela trouxe uma série de restrições de liminar contra o poder público. Vocês lembram dela ou não? Vamos pro quadro. Opa, fiz besteira aqui, peraí. Vem pra cá. Ó, pra quem gosta de procuradorias, e não é o caso de vocês, eu imagino, tem que saber essa lei 8437/92. Ela restringiu liminar contra o poder público. De duas formas. Primeiro, proibindo, em alguns casos, e depois exigindo a prévia oitiva do representante judicial da Fazenda em 72 horas. Então tem dois tipos de limitação. Uma peremptória, ó, nesses assuntos não cabe liminar, ponto. A outra é, quando couber liminar, quer dizer, fora quando é proibido, quando for possível, é indispensável a prévia oitiva do representante judicial da Fazenda, leia-se, a Procuradoria, em 72 horas. O que acontece? A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei profundamente incomodado. Hoje eu já consegui engolir, não quer dizer aceitar. Por quê? Porque o STF já decidiu que é constitucional. O STF disse que é constitucional. Acontece, tudo bem, só que tem um detalhe. Na prática, quando a liminar for indispensável
quando a liminar for indispensável para a efetividade do acesso à justiça, ela é concedida. Explico, vou repetir. Na prática, tem vários julgados, tem várias decisões interlocutórias, né, que dizem o seguinte: se a liminar é indispensável para a efetividade do acesso à justiça, ela é concedida. Vou explicar. Ao contrário senso, o que se está falando aqui é o seguinte, ó. Se, sem liminar, o acesso à justiça é inútil, terá liminar. Tá? Quando a liminar for indispensável para a efetividade do acesso à justiça, ou da liminar ou a ação não adianta nada, terá liminar. Terá liminar. Ou seja, numa prova, se você perceber que é o caso de pedir liminar e for contra a fazenda pública, explora a ideia de que a liminar é indispensável, né, para que se garanta o real acesso à justiça. Bateu nessa tecla, pode até ser que o examinador ache que você exagerou, mas você mostrou que você sabe que, excepcionalmente, a gente consegue contornar as proibições. Tá bom? Desta forma, gente, a gente contorna as duas. Porque se a liminar tem que ser tudo ou nada hoje, não dá para ouvir o cara em 72 horas. Se a liminar é tudo ou nada hoje, que se dane a proibição. Claro que a fazenda grava, claro que ela esperneia, mas todo dia tem liminar contra a fazenda, sem ouvir ninguém, e em casos até que são proibidos. Por quê? Porque são hipóteses em que sem liminar é o mesmo que dizer que não haverá justiça para aquele autor. Tudo bem? Claro que tem que ser uma situação boa para a liminar não ser cassada. Porque só um detalhe, ó. Não esquece não, ó. Essa mesma lei prevê o pedido de suspensão da liminar ao presidente do tribunal. Tá? Essa lei prevê o pedido de suspensão da liminar ao presidente do tribunal. E aí, isso mostra que se tiver algum equívoco na concessão da liminar, independente de agravo, o nego suspende na mesma tarde. Tá bom? Esse pedido de suspensão está no artigo 4º da lei. Mas vamos voltar lá para o nosso modelo que tenta ser curtinho e grosso. Então, aqui a gente está falando, ó, está destacado nesse modelo que se for a fazenda pública tem que ouvir em 72 horas. Se não tiver nenhuma urgência desproporcional, exageradíssima, dá para ouvir. Pede a liminar para que suspenda os efeitos lesivos. A intimação do MP, se ele não for o autor. E aqui, ó, esse é o verdadeiro pedido. Esse é o pedido. Esse é o mérito, né? É aqui que está o... Seja julgado procedente. Para quê? Condenando a devolver o dinheiro, fazer ou não fazer, de acordo com o artigo 3º. Perfeito. Provas. Provará o alegado por todos os meios admitidos? Eu prefiro que se requeira, né? Requer provar o alegado por todos os meios. Fica melhor do que provará. Aí se for prova do MP, vai ter MP. Se for qualquer outro, seria advogado. Peguei esse modelo de verdade, não porque ele é perfeito,
Porque eu adorei a ideia de um modelo que dá uma folha e meia, por mais que a gente queira colocar coisa. Agora, vamos olhar um modelão mais parrudo. Vem cá. Vocês desculpem, eu tô apanhando. A primeira vez que eu uso isso aqui em aula, mas tô gostando, viu? Daqui uns 10 anos fica melhor. Ah, quase. Aê! Eu não consigo ler. Tá bom, esse aqui, ó. Vamos só dar uma olhada numa ação civil pública. Essa aqui é... Qualquer semelhança é mera coincidência. Sem querer eu deixei o nome aqui, foi sem querer, tá bom? Curtinha, mas dá pra você entender a história. É uma ação bacana, tem um monte dessas lá em Sorocaba, ó. Não tô dizendo que essa seja de Sorocaba, mas lá eu sei que tem bastante dessas. Perceba que aqui está na vara cível a ação. Por quê? Porque é uma ação ambiental contra um condomínio. Então, se é questão ambiental, não envolve fazenda pública, não tem que ir para a vara da fazenda. Olha aqui. A gente do MP tem o hábito de fazer uma ementazinha da ação, mas você não precisa fazer isso. Mas eu deixei para você entender. Olha aqui, ó. Na verdade, é uma ação de dano ambiental de um condomínio tal, que tem responsabilidade solidária por causa do assoreamento de lagos prejudicando a área de preservação permanente, causando danos na propriedade vizinha, responsabilidade objetiva pela recuperação da área degradada, tentativa frustrada no âmbito do MP para a recuperação total do dano, pedido de liminar. Então aqui vai, essa é do MP. O representante do MP, que essa subscreve no exercício das suas atribuições legais, vem perante Vossa Excelência propor, aqui é o nosso padrão, propor a ação civil pública com pedido de liminar, com fundamento nos fatos apurados no IC tal, em anexo. Em face de, aí vem o pessoal aqui, né? Tal. Percebam que o condomínio geralmente é uma associação, por isso que a gente fala aqui pessoa jurídica. Vocês sabem que muitos loteamentos fechados, na verdade, não são condomínios, são loteamentos fechados. E aí, para se organizar como se fosse condomínio, criam associações. Então, tá aí a pessoa natural e embaixo a pessoa jurídica. Fatos. Conforme se verificou nos autos do inquérito... Isso aqui é comecinho chavão, ó, gente. Conforme se verificou nos autos do inquérito civil... E aqui eu quero contar uma coisa para vocês. Uma vez eu, numa comarca do interior, tinha um monte de inquérito civil atrasado, um monte. E aí eu falei, eu vou acabar com esses inquéritos civis, vou promover todas as ações que dá, e vou arquivar o que não dá e acabou, né? E aí eu fazia minhas ações civis públicas de 4 ou 5 laudas. E o juiz veio falar, eu vou indeferir a inicial de todas. Eu falei, por quê? Ele falou, nunca vi iniciação civil pública de 4 laudas. Eu falei, escute, quantas laudas tem que ter uma ação civil pública? Não, eu quero só ver. Eu falei, faz o seguinte, dá uma olhada na inicial e vê os requisitos da lei. E fundamenta bem o seu indeferimento da minha inicial, porque eu vou recorrer e você vai tomar cacetada no tribunal. Aí depois de 2, 3 dias ele falou assim, não dá para indeferir. Qual é a brincadeira? A brincadeira é o seguinte, dica só para te salvar no último caso. A brincadeira é o seguinte, como eu tinha muita ação civil pública para fazer, eu quis ensinar os estagiários a fazer ação civil pública, eu fiz assim, o MP propõe ação civil pública contra fulano de tal, né? Pelos motivos de fatos que passa a expor. Aí eu já fazia igual denúncia. Consta do incluso inquérito civil que... E aí vinha... O que caracteriza isso? Isto posto, requer julgado procedente, E o cara não se conformou. Ele queria que fosse uma inicial típica do processo civil, com todas as manias dos promotores da época. E essa aqui que a gente trouxe é bacana porque ela vai direto. Toda ação civil pública que tem inquérito civil instruindo... pode, e na minha opinião é o jeito mais fácil de começar,
é esse clichêzão. Vem para a tela, ó. Conforme se verificou nos autos do inquérito civil, ou consta dos autos do inquérito civil anexo, né? A empresa tal realizou obras de terraplanagem para a construção do loteamento tal, gerando excedente de material terroso. Aí o que acontece? Jogou no lago material terroso, né? Jogou em área de preservação permanente, próximo ao lago, sobre o curso d'água e suas margens, acarretando diversos danos ambientais em sua área e também no condomínio vizinho. Os danos gerados foram processos erosivos e assoreamento do barramento a jusante no lago do condomínio. Lembra, jusante acima, abaixo do rio, aquelas coisas, né? Conforme o laudo de vistoria ambiental elaborado por técnicos do DPRN, sempre que você for falar de ação civil ambiental, geralmente tem um laudo, tá bom? Pode ser um laudo de vistoria do DPRN, pode ser um laudo de vistoria da Polícia Civil, né, atestando que está havendo dano. Aí vem. Vamos pro... Segundo o citado laudo, o dano ocorrido na área do empreendimento necessitava primordialmente de medidas para a estabilização das margens e dos meios de drenagem. Por outro lado, na área pertencente ao condomínio vizinho, faz-se necessário executar medidas de desassoreamento, a cargo dos réus degradadores, mediante a solicitação de autorização para intervenção em área de preservação permanente. Embora tenham realizado o plantio das mudas exigidos no termo de ajustamento de conduta, termo de compromisso de recuperação ambiental, não foi com o MP, então. As RES se omitiram acerca da obrigação de desassorear os corpos d'água. Constam nos autos vários laudos, fotos, papapá, aí vem o direito. Quando é ação ambiental, sempre mencionar o artigo 225 da Constituição Federal do meio ambiente equilibrado, né? Aí falar da questão da função social, só se for o caso. Aí vem o Código Florestal. E aí, vamos ver o pedido de liminar? Olha aqui. Então, nota-se de todo exposto que é fato provado o dano gerado pela conduta das RES, concluindo que sua propriedade está em disfunção social, uma vez que sua forma atual de exploração constitui uso nocivo da propriedade, cabendo aos réus a responsabilidade objetiva pela recuperação do dano ambiental. Não esqueça disso, isso é um detalhe importante, que quando ocorre dano ambiental, a gente tem a figura da responsabilidade objetiva. E tem a história do poluidor imediato, que são solidários, né? Aí, pedido de liminar. Não se pode tolerar a permanência da situação de dano. Caso contrário, seria simples assim. Degrada-se o meio ambiente, recusa-se a discutir uma solução para a questão, ignora-se solicitações de uma autoridade pública e o meio ambiente que se vire para ressuscitar o que restou dele. A reparação do dano é a medida que se pretende por meio desta CP e que, segundo poderá, aqui é do CPC velho, poderá ser concedida antecipadamente pelo juiz. Para tanto, deve estar cumpridos os requisitos. Está mencionando o CPC velho também. Depois eu arrumo isso. Relevância dos fundamentos da demanda e justificado o receio de ineficácia do provimento final. A lei nova repete exatamente isso, só mudou o artigo, tá? Aí vem a plausibilidade, que é a tal da fumaça, ótimo, está aqui. De outro lado, a questão da demora, a irreversibilidade do dano, perfeito. E aí o que acontece? Já que tem os requisitos, está pedindo a liminar e inaudita alterar partes. Perfeito. Vamos para os pedidos, olha aqui. Pedido, primeiro, é a presente para que seja recebida esta com o inquérito civil que acompanha. Perfeito. Segundo, para determinar a concessão de medida liminar, obrigação de fazer, parará, prazo tal, após a concessão liminar, a citação dos réus,
segundo pedido, requerimento, na verdade. E também, aqui seria condenar, né? Condenar os réus na obrigação de fazer consistente, não fazer, em abster-se de qualquer atividade que utilize, explora ou suprima, sob pena de multa diária de R$1.000. Também é comum a gente usar as astrentes. Também, percebam que aqui o condenar deveria estar repetido, e isso são os pedidos principais, né? Então me parece que o certo era ter pedido isso de cara e deixar os requerimentos para depois. Mas como ele estava preocupado com a liminar, ele começou pela liminar. Ótimo. Então, condenado na obrigação de não fazer, consistente nisso, condenado na obrigação de fazer, consistente naquilo outro, e ainda condenar no pagamento dos danos ambientais e condenar na obrigação de fazer, consistente na concretização e da liminar e desassoreamento do lago. Olha que interessante. Aí o cara deu o valor da causa de 100 mil. Pergunta, da onde ele tirou 100 mil? Não faço ideia, porque não tem nos elementos da peça algo que chegue perto disso, né? Ele teve que estimar, porque é dano ambiental, ele não tem perícia de quanto vai sair para reparar o dano, e acabou estimando em 100 mil. O que eu penso? Eu penso que seria melhor se a gente colocasse assim, ó, dos pedidos e colocasse primeiro o mérito e depois os requerimentos. Vamos fazer o finalzinho desta mesma ação aqui agora para dar o meu jeito. Eu peguei modelos de ações que existem, que estão em andamento, não sei nem se estão em julgado, por isso que eu tirei os dados das partes. Vamos para o quadro, vai lá. Olha aqui. Pensa aqui comigo, se a gente for fazer o dispositivo desta mesma ação, a gente pode fazer assim, ó, isto posto, e considerando tudo o que foi descrito, requer a procedência da ação para. Aí a gente vem A, B e C. E se for tudo condenatório, então, ó, para condenar os réus, primeiro, na obrigação de fazer o desassoreamento. Espera aí que eu escrevi errado. Desassoreamento. Do lago. B. Na obrigação de não fazer impedindo qualquer conduta de despejo de material nas margens do curso d'água e toda a área de preservação permanente, toda a APP.
Só que tinha mais um pedido, né? Que era C. Ao pagamento do dano ambiental que será apurado em perícia e recolhido ao fundo de reparação dos interesses difusos lesados. Até aqui é tudo mérito, né? Mandou não fazer, mandou fazer, condenou em grana, tudo. Agora, aqui a gente coloca outro sim, requer, e aí detalha, né? Primeiro, a concessão de liminar. Aí você pode pôr inaudita, altera partes. Determinando que cessem imediatamente o despejo de resíduos na área de preservação ambiental. Dois, a citação dos réus para contestar a presente ação sob pena de revelia. E três, a produção de todos os meios de provas especialmente a pericial para demonstrar a dimensão do dano, o alcance do dano. Eu acho que ficaria melhor. Se deixar o mérito na lata e depois pedir a liminar, fica até mais fácil para o juiz extrair o cabimento, a necessidade e a própria instrumentalidade da liminar. Mas, como eu falei, na pressa, a gente acaba fazendo tudo num pedido só, e depois que você passar no concurso, você vai fazer também, não tem problema. Só que antes acho legal fazer separadinho. Tá bom? Pensando na ação de improbidade e na ação civil pública, tudo que eu tinha marcado para falar para vocês, eu falei. Eu só não me recordo se eu cheguei a comentar com vocês a respeito da competência para ação civil pública, quando que vai para trabalhista, quando que vai para eleitoral. Falamos já sobre isso? Falamos? Então tá bom. Então, sabe qual é o tema da nossa última aula aqui? Já está perto, que eu estou vendo a barrinha azul? Será os recursos. Mas antes eu pergunto, dessa nossa conversa, eu peço desculpas se eu estou meio desconcentrado, mas dessa nossa conversa, no tocante à ação de improbidade e ação civil pública, alguma pergunta?
De reflexo prático ou teórico, não tem problema. Não? Então vem cá. A gente vai conversar sobre recursos. E eu quero só te lembrar, porque daí a gente já volta da outra aula olhando alguns modelos. Ó. Quero só te lembrar que no novo CPC ficou muito fácil, né? O prazo dos recursos é 15 dias. Exceto embargos de declaração que tem 5 dias. Outra coisa, só para te lembrar, são isentos de preparo os embargos de declaração e o agravo em recurso especial ou extraordinário. Só que sujeitos isentos para todos os recursos é o MP, a Fazenda e o beneficiário da justiça gratuita. Para a gente falar de recurso, pensando numa prova de concurso do MP, né, e aqui em São Paulo não tem caído recurso, aliás, ainda não caiu nenhuma inicial de ação civil pública, né? Em outros lugares já caiu. Por enquanto a peça é penal, não é isso? Olha aqui. Mas de qualquer jeito, o que nos interessa são os recursos contra decisão de primeiro grau. E aí a questão, quais são os recursos contra decisão de primeiro grau que a gente vai trabalhar? A gente tem que trabalhar embargos de declaração, agravo de instrumento, e apelação. Embargo de declaração, agravo de instrumento e apelação. Tá bom? Então, no próximo bloco, depois do intervalo, a gente vem, fala 5 minutinhos sobre o que tem de novo nesses recursos e já entra fazendo as peças. Tá bom? Vamos tomar um café, a gente volta em alguns instantes. Até já.